Então vamos lá, né, gente? Então nós vamos começar a falar a nossa live hoje, que é sobre esse controle emocional. Anne, que tá por aqui, que já entrou. Luzinete, a Vânia. Parece que você já faz um mês que nós estamos de quarentena e só tem uns 7 dias. E é interessante, Vânia, seu comentário, porque às vezes nós temos realmente essa sensação. Quando você o cérebro vai acostumando com uma situação, nós vamos entrando numa rotina e vamos perdendo a dimensão, às vezes o tempo. Porque quando você está de férias, quando eu estou de férias, por exemplo, a gente diz assim, eu não sei que dia que é hoje, se hoje é domingo, se é segunda, se é terça, e às vezes a gente acha aquilo tudo muito bom. Só que, de repente, nós somos convocados, não fomos nem convidados, nós somos convocados a pararmos, ou seja, paralisarmos as nossas atividades de uma forma abrupta, bruscamente. E aí, às vezes, a gente tem essa sensação de que realmente nós estamos há mais tempo. A Silmária pergunta aqui, saúde emocional, controle emocional, tá difícil de conviver com toda essa situação. Eu sou autônoma. Eu sou autônoma e as preocupações tenho fibromialgia e as dores só aumentam. O Padre Odeir, você tá aqui também, sua bênção, Padre, reze por nós, aí nós precisamos de muita oração, né, Padre? E imagine o Senhor também que está na frente aí de todas essas situações também. Então veja só, por que é necessário nós olharmos e cuidarmos da nossa saúde emocional? A gente nós estamos falando muito de retirar, né, de nos aprisionar, estarmos presos dentro de casa, ou seja, controlados ali dentro de casa, em quarentena. Nós somos convocados, foi uma determinação para que a gente pudesse estar dentro de casa. E aí, nesse momento, se nós não cuidarmos e olharmos para a nossa saúde emocional, realmente as coisas vão piorar. Por quê? Porque chega um determinado momento que nós vamos entrando num estado de estresse. Nós, seres humanos, temos 3 necessidades emocionais básicas. Veja só, nós temos necessidade emocional básica de sermos amados e respeitados, de sermos acolhidos. Então, nesse momento, tá tudo bem, a gente está acolhido dentro de casa, até aí tá tudo certo. Temos necessidade emocional de segurança, de prever as coisas, de ter uma previsibilidade das coisas, de sentirmos seguros dentro onde a gente está. E outra necessidade emocional que nós temos, que é a terceira necessidade, é de controlar as coisas. E veja só, isso de repente está entrando num colapso. Num colapso no sentido assim, estamos acolhidos porque nós estamos dentro de casa. Agora, aqueles que estão com a sua família. Eu, por exemplo, sou agraciada, eu preciso dizer isso. Então, eu me sinto agraciada porque eu estou com toda a minha família dentro de casa. Hoje, eu participava de uma live de manhãzinha com o Padre Valdeci e a Daniele, e ela falava o seguinte, e tinha um rapaz, na verdade, na live, que ele estava muito preocupado com a saúde dos pais, ele estava em quarentena, totalmente isolado dentro do quarto, no quarto do banheiro, era uma suíte, a casa dele tinha uma suíte, um apartamento, não sei. E os pais estavam ali, ele totalmente isolado, ele não podia ter contato com os pais. E ele estava entrando em colapso nervoso. Então, às vezes eu estou junto, mas não estou junto se eu estou passando por uma situação dessa, que é no caso de estar isolado, mesmo estando diante das pessoas. Então, aí nesse caso, já entro em desequilíbrio com essa necessidade emocional básica que nós temos, que é de sermos acolhidos. E as de segurança? Nós andamos com muito medo. Aqueles que estão em casa, que estão ali dentro de casa, que não vão sair de casa, estão com mais segurança. Porque a nossa casa nos dá segurança, traz esse conforto, essa sensação de estarmos protegidos. Só que a partir do momento que a gente pensa que você vai na rua ou que tem familiares seus trabalhando fora de casa e que precisam estar na rua e trabalhando, de repente esse equilíbrio, essa necessidade de segurança, ela entra em desequilíbrio. E aí vamos para a necessidade de controle que a gente tem, que é de estar controlando tudo que nos acontece à nossa volta, prevendo as situações. Por exemplo, a minha filha geralmente chegava para mim e dizia assim, mãe, até que dia que você acha que vai isso?
Meu filho, daí a pouco, mãe, até que dia que a senhora acha que vai a quarentena? O outro vinha, mãe, será que a gente vai ficar só 2 semanas na quarentena? E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aí. Nós não sabemos se vai acabar de repente a semana que vem, se na outra, tudo pode acontecer. Só que para nós, como seres humanos, não termos essa previsibilidade, aumenta muito o nosso estresse. E nós entramos então num estado de luta-fuga, que é quando, o que acontece? Quando nós estamos diante de uma situação estressante, todo ser humano, gente, todo ser humano tem 3 estilos de enfrentamento: lutar, fugir ou paralisar. Lutar é aqueles que vão de alguma forma, com todas as suas forças, enfrentar isso de uma forma melhor possível, talvez. Tem aqueles que vão querer fugir, que querem de a toda maneira reunir toda a família, se colocar num sítio, ir para muito longe ou para ir para outro país. Mas enfim, nós não temos essa possibilidade hoje, porque o mundo inteiro está passando por isso. Então, aquela necessidade de fuga e paralisia. Às vezes vamos encontrar com pessoas que vão paralisar e não vão saber o que fazer. E aí a gente entra o quê? No equilíbrio, o nosso equilíbrio, ou seja, buscar esse equilíbrio emocional. Tem horas que a gente se desequilibra? Sim. E como é que a gente pode então buscar esse equilíbrio emocional? Porque o equilíbrio emocional é o que vai nos dar a possibilidade da nossa resiliência, ou seja, passar por todas essas situações que nós estamos passando de uma forma muito mais tranquila. Isso vai impedir que eu tenha medo, que eu tenha em algum momento raiva, revolta, me sinta... Amor, tem pessoas lá no meu Instagram perguntando se vai ter live. Você podia entrar lá e dizer para eles... eu preciso avisar aqui, porque lá no Instagram realmente está bugado e não vai ter live, né? E aí o seguinte, o que acontece? O que vai acontecendo? Não é porque o pessoal está perguntando no meu. E aí, gente, então nós temos essas emoções, e essas emoções, o que acontece? Nós precisamos aceitar essas emoções, aceitar que eu tô com medo, aceitar que eu tenho raiva, que eu tô revoltada de ficar trancada, aceitar que eu não tenho controle dessa situação. Então a aceitação em primeiro lugar. A aceitação é que vai fazer com que eu tenha o acolhimento dessa dor, desse sofrimento emocional que eu estou sentindo no momento. Porque veja só, como que funciona a nossa cognição, o nosso modelo cognitivo? Funciona assim, eu penso, eu tenho uma emoção, eu tenho um sentimento, e aí depois eu tenho um comportamento, eu me comporto. Então, se eu começar a pensar muito que essa pandemia não vai passar, que as pessoas vão morrer, se eu ficar o dia inteiro focado nas notícias, e eu vou fazer o quê? Provocar essas emoções de medo, de insegurança, porque nós temos uma referência de morte, de guerra. A gente, não sei, nunca passei eu nunca passei por uma pandemia. Só que eu já vi filmes. Então os filmes estão aí. Ontem meu filho falava assim, vamos assistir um filme chamado Contágio. Eu falava assim, gente, tomara que ele não ache, porque eu não quero assistir esse filme, agora altas horas da noite. E assim, eu tava com medo? Claro, a gente precisa sair desse pânico. E sair do pânico significa você parar também com um pouco dessas notícias, reduzir um pouco dessas notícias. Isso vai fazer com que os seus pensamentos fiquem mais limpos. E limpar os pensamentos agora é algo muito importante. Deixa eu ver aqui, a Tânia diz assim, como controlar a ansiedade diante do confinamento? Por mais que se tente ocupar o tempo, tem hora que vem muita insegurança. Já acordei em choro às 5 horas da manhã. Tânia, não é só você que está passando por isso. Primeiramente, o que fazer para nós podermos manter o nosso equilíbrio? Aceitar, primeiramente. Ter uma referência de pessoas que já saíram e se recordar de pessoas que já passaram por situações muito tristes, muito difíceis e que superaram. Por exemplo, Viktor Frankl. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele viveu na época da guerra. Então, na época da guerra, ele estava presente no Holocausto. E no campo de concentração, Viktor Frankl, o que ele percebeu ali?
que foi toda a teoria dele, que ele já estava estudando, então se confirmou ali que aquelas pessoas que tinham um propósito, ou seja, tinham um sentido de vida, tinha algo que motivava. Ou seja, o que eu vou fazer depois dessa pandemia? O que você vai fazer, Tânia? Pense então, o que você pode fazer depois da pandemia? Quando a pandemia acabar, porque vai passar. Porque vai acabar. Vai chegar um momento que ela vai passar. E aí, o que você vai fazer? Então, que isso seja um motivador para você passar por aí. Então, acreditar, primeiramente, gente, nesses momentos é a nossa fé. Precisamos ter fé, precisamos buscar a nossa fé. Algo para você acreditar. Ah, mas eu não tenho religião nenhuma, não tem problema. O que você acredita no universo? Você acredita numa força? Não sei. Busque, porque nós somos seres. Isso é toda as teorias científicas falam disso. Nós somos seres temos uma biologia, temos uma psique, ou seja, temos psíquico, temos uma psicologia, uma psique. Somos sociáveis, ou seja, precisamos estar na sociedade, então nós estamos diante do momento em que nós estamos sendo privados de estarmos no meio das pessoas. E também espiritual. Então nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade nesse momento, mais do que nunca. Busque ler livros, Tânia, livros de pessoas que já passaram por situações assim parecidas também, igual eu estava falando sobre Viktor Frankl, que ele percebia que as pessoas que acreditavam que elas iam sair dali, que elas iam se encontrar com as pessoas que elas amavam, que elas iam ter motivos para um dia comemorar. Essas pessoas, elas eram as pessoas que não adoeciam, claro, porque era uma condição insana, na verdade, aquilo ali, né? O campo de concentração. Mas elas tinham uma resiliência muito maior e elas não foram para as câmaras de gases, porque elas sobreviveram, né? Porque senão elas tinham ido. Então, tudo isso ele pensava. E um outro livro que eu falava esses dias nos stories, que eu super indico vocês a lerem, é um livro triste, é uma história triste, só que de muita superação. Chama-se Immaculée, Sobrevivi para Contar. A história da Immaculée, ela conta nesse livro, ela faz a biografia dela. Hoje ela mora nos Estados Unidos, ela já esteve no Brasil falando da história dela, propagando a história dela, uma época. E a Immaculée, ela viveu durante 3 meses, na época do genocídio da África, de 1994, onde tinham 2 tribos, os Hutus e os Tutsis. O que aconteceu? O presidente, que era Hutu, eles mataram o presidente não sei se mataram, não sei, o presidente morreu, e aí o que aconteceu? Toda a tribo, todas as pessoas que eram dos Tutsis, começaram a matar os Hutus. E a Immaculée, ela era uma Hutu. E o que aconteceu? Ela conseguiu, daí, encontrar abrigo na casa de uma pessoa que também era Hutu, mas que tinha a mulher, que era Tutsi. Então, eles estavam protegidos ali. Então as outras pessoas não matavam, esse exército e dos Tutsis não matavam, e ela conseguiu se esconder num banheiro, só que ela viveu nesse banheiro durante 3 meses com mais 7 mulheres. Vocês já pensaram nisso? Então veja só, olhando para essa história, pensar nessa história, como eu posso olhar e trazer isso para mim como uma positividade? Que ela sobreviveu num banheiro 3 meses, apertado, com 7 pessoas, onde eles faziam as suas necessidades ali, não davam descarga, eles não podiam, o que eles faziam? Esperavam para dar descarga quando tocava a sirene, os Tutsis passavam ali atirando ou tocavam as sirenes, porque tinha um tempo no dia que eles tocavam essas sirenes. Então assim, ela passou 3 meses confinada dentro de um banheiro minúsculo que eles não podiam deitar, que eles só sentavam, às vezes davam cãibras, enfim, que era super regrada a comida, porque esse dono da casa, ele dava o resto de comida do prato dele para 7 pessoas, então ele comia menos para não levantar nenhuma suspeita. Então, sabendo dessas histórias, nós vamos pensando assim que nós podemos passar por isso, nós podemos sobreviver, porque nós seres humanos temos uma capacidade de adaptação infinita. Então, essa capacidade, essa resiliência que nós temos de sobreviver, de buscar a sobrevivência, de lutar pela nossa sobrevivência, vai nos ajudar a passar por isso. Então, assim, acredite, Tânia, que nós vamos passar por isso. E viver, como controlar a nossa ansiedade dentro desse confinamento que a gente está vivendo agora?
sair das redes sociais, ou seja, não sair dos grupos, mas parar de ver essas notícias, deixar um horário do dia só para você ver as notícias. Outro ponto, marque um momento para você conversar com as pessoas, para ligar para os amigos. Hoje mesmo, quantos nosso grupo, eu tenho um grupo de amigas e que a gente está muito mais unidos assim de conversa. Os primeiros dias foi um caos, era só tragédia. De repente a gente começou a mudar o clima nesse grupo. E hoje a minha mãe dizia assim, para nós: olha, nós estamos de parabéns, aqui tá todo mundo feliz, falando de coisas boas, né? Muito motivado. A minha mãe é muito positiva, então ela ajuda muito nessa positividade. E aí, Tânia, fazer alguns exercícios que eu vou falar para vocês no finalzinho dessa live, quando a gente estiver da metade para o fim, eu vou estar ensinando alguns exercícios, como baixar o nível de ansiedade, como desacelerar esses pensamentos, como aumentar a imunidade, porque algumas coisas que a gente pode fazer para manter. E outro detalhe, mantenha uma rotina. Então, vamos imaginar, eu, por exemplo, trabalho todas as tardes atendendo, mas de manhã eu costumo sair para ir para a clínica, fazer meus stories. Então, uma coisa que eu não parei, fazer meus stories. Se você acorda todos os dias de manhã e toma banho, tem o hábito de tomar banho, se arrumar para ir para o trabalho, continue acordando de manhã, tomando banho. Claro, precisa pôr o terno e tal ali, né? Fique da melhor forma em casa. E arrume um lugar, um espaço para você trabalhar. Eu não trabalho porque o meu trabalho, por exemplo, a minha filha que trabalha com brigadeiros, ela fechou a loja, né? O Brigadeiros da Gi. Mas ela precisa fazer o quê? Acordar e... Então agora eu vou fazer ações, quais são os doces que eu vou começar a produzir depois da quarentena, quais são as propagandas, os marketings que eu vou fazer, ter um planejamento. Então faça um planejamento, porque isso vai fazer com que você não quebre a sua rotina. Porque o nosso cérebro, se você quebra a rotina bruscamente, como algumas pessoas estão fazendo, essas pessoas vão sofrer muito mais. Então é preciso que você se acalmar nesse sentido, mantendo a sua rotina, fazendo uma atividade física da forma como você pode. Dance, busque no YouTube, graças a Deus, muitos vídeos de dança que tem aí, de ginástica. Faça ginástica. Se alimente da melhor forma, não comendo exageradamente. Aí a ansiedade às vezes vai dar essa vontade de comer muito. Então diminua essa vontade, ou seja, faça outras coisas, façam coisas mais saudáveis, tome mais líquido, faça mais sucos durante o dia para você beber. Isso vai dando uma enganada no cérebro também. Leia. Comece, mas eu não tenho o hábito de ler. Se você não tem o hábito de ler, não adianta que você não vai ler 30 folhas de uma vez só. Procure fazer 10 minutos de leitura por dia, já vai te ajudar muito. De leituras saudáveis, né? Quem mais aqui que tá por aqui? Pergunta alguma coisa. Temos aqui a Francisca, a Leila, muita gente presente na live aqui, hoje à noite. Então, o que vocês gostariam? Aqui, obrigada, me esclareceu muito, pois realmente eu estava paralisada. E às vezes, Silmara, a gente se paralisa porque a gente quer uma resposta rápida. Né? A gente quer essa resposta rápida. Nós temos essa necessidade de controlar as situações. Maiara aqui, boa noite, Lu. O que poderíamos estar passando para os jovens? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo abrir o Instagram. O que nós poderíamos passar para os jovens, para as crianças, para estar passando o tempo? Sou fã número... obrigada, Maiara. Maiara é nossa aluna do curso de Psicoterapia na Prática. E olha, meninas, nós vamos continuar nosso curso online, você pode ter certeza, viu? Mas eu acredito que até lá já vai ter alguma coisa. Se não, a gente vai fazer isso no encontro online. O que fazer com os jovens? Por exemplo, gente, despertar a criatividade. Buscar. Na nossa casa, antes de eu começar a live, eles estavam brincando de stop. Brincadeiras. Reúna a família para poder ver um filme. Meu marido perdeu, ele tá falando aqui, ele perdeu. E às vezes ele se estressa, porque ele não gosta de perder. Então brinque, uma brincadeira, jogar, jogos, resgatem os jogos, comecem, eu estava pensando assim, chame, por exemplo, nos grupos, hoje você tem o Zoom, aplicativos onde você pode reunir as pessoas para jogar. O meu filho, por exemplo, o menor, falou para mim que eles criaram, Maiara, na escola, acho que um grupo dentro do Minecraft, é isso, Guilherme? No Minecraft? Isso mesmo, ele tá indo ali. Dentro, para jogarem juntos,
para poder conversar. Então, assim, precisamos manter alguns hábitos que a gente tinha antes desse confinamento. E ligue para alguém. Você está sozinho? Ligue para alguém. Não fique sozinho no sentido de se isolar. Nós precisamos de estar envolvidos. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Náufrago. Ele fica náufrago, acontece o naufrágio, né? Ele é náufrago, né? Acontece o naufrágio. E ele vai para uma ilha deserta, ele aparece na ilha. Só que chega um determinado momento que ele tá ficando louco. Ele começa a ficar louco porque ele tá sozinho, não tem ninguém para ele conversar. Aí ele encontra então uma bola velha. O que ele faz? Um rostinho, coloca numa estaca e chama aquela bola de Wilson, parece. Ele dá um nome e começa a conversar com aquela bola, como uma pessoa. Então nós precisamos ter com quem conversar. Então converse, graças a Deus nós temos as redes sociais por aí, né? Como controlar, aqui a Núbia pergunta assim, Lu, como controlar a ansiedade e preocupação? Minha filha está em São Paulo de quarentena, sem poder voltar para casa e nem sair do apartamento. Ela está sozinha e eu preciso passar tranquilidade para ela, quando meu coração está apertado. Bem, Núbia, é o seguinte, sabe aquele momento assim que você fala assim, bem, você respira fundo e diz assim, agora eu preciso estar bem. Porque nesse momento que você faz assim, ó, agora eu preciso ter uma postura, você tá mudando a sua fisiologia, e nesse momento que você muda a sua fisiologia, o teu cérebro entende que você está no controle, que você tem algo para fazer, então você acessa a sua criatividade. E aí é dizer para ela, filha, tem como você sair na rua? Não tem. Você pode vir para cá? Não pode. E você, primeiramente, você também aceitar essa situação, porque é um tempo e vai passar. E aí, claro, sempre estar falando com ela na medida do possível, nos momentos, marcar os horários para vocês conversarem, como se vocês fazem festas. Esses dias eu vi no Instagram de uma amiga minha, eu falo que é a minha amiga, a Consuelo Bloch, que ela mora na Itália. Na verdade, eu falo que ela é minha amiga, né? Porque eu falo, vou entrar no Instagram dela aqui para conversar com ela, mas ela que fala sozinha. E aí eu vi no Instagram dela, ela fez, né? Ela e o esposo fizeram uma festa. Eles estão confinados, eles fizeram uma festa e convidaram dois amigos para participar online da festa. Eu achei muito interessante aquilo. Falei, gente, olha a criatividade. Então eles fizeram a mesa, arrumaram a mesa, colocaram pratos e ali com os celulares ligados, eles conversavam por ali. Então é interessante e isso vai ajudar o quê? A passar o tempo. Então, pense assim, hoje, quais são as metas, por exemplo, para amanhã? Quais são as pequenas coisas que você e sua filha podem fazer juntas, porém separadas? Mas juntas, sabendo que vocês estão juntas. Acredito que vai aliviar. E acalma o teu coração. Confiar em Deus que tudo vai passar. Vamos ver quem mais está por aqui, perguntando, fazendo alguma pergunta. A Daiane pergunta assim, o que estamos passando me fez lembrar de um livro que eu li, Ensaio sobre a cegueira de José Saramago, fala de uma epidemia de cegueira. Não conheço esse livro, viu, Daiane? Vou procurar. Manda um beijo pro Rafa também, viu, Rose? Como sempre, você ajuda a acalmar. Doutora Luciane, é a Maria Nilda. Estou te acompanhando. Um abraço. Olá, Maria Nilda. Que Deus abençoe você também. Então, vamos lá, gente. Eu vou ensinar vocês, então, alguns passos para poder sair dessa situação. O que a gente pode fazer nesse momento que nós estamos em crise, nessa pandemia, né? Então, veja só. Primeiramente, provocar no sentido assim, os nossos hormônios da felicidade. Estimular os nossos hormônios da felicidade. E quais são esses hormônios da felicidade? Eu anotei aqui porque às vezes me passa. Olha só, dopamina. Como eu estimulo a dopamina? A dopamina, ela é encarregada pelo prazer. Então as pessoas perdem o prazer porque não tem dopamina. Então muitas vezes a falta de dopamina vai levar às vezes a uma compulsão alimentar. A compulsão pelo vício, enfim, várias outras coisas. Mas o que estimula a dopamina? Uma boa noite de sono. Então procurem dormir bem. Procurem desligar as redes sociais antes de dormir e fazer exercícios físicos. Agora, muito bem, como fazer exercício físico dentro de casa?
Se você tem dentro da casa e tem um quintal, então tem um movimento que você pode fazer, está fazendo ali. Eu mesmo, por exemplo, saio correndo aqui dentro de casa, vou até o fundo e volto 15 minutos correndo, mesmo, e falo assim, ai, minha mãe tá meio louca, mas não é. É preciso fazer isso. Corre dentro de casa, dance. Então, correr, fazer exercícios vai ajudar você a aumentar o nível de dopamina e também ter uma boa noite de sono. Vai ajudar essa produção. Outro hormônio da felicidade, endorfina. Para que a endorfina ajuda? A redução da dor. Alguém me falava da fibromialgia, que está com as dores atacadas. Como você pode fazer para aumentar a endorfina também? Estimular a produção de endorfina. A Andréa está dizendo ali que ela corre dentro de casa, né? Fazer, por exemplo, dançar e dar boas risadas. Como a gente vai rir nessa crise? Gente, o tanto de piadas que estão se fazendo, de memes sobre o coronavírus, aproveita um momento só para você ler, só para você rir, sabe? Começa a dar risada. Se você está junto com a família, por exemplo, no meu caso, que estou com os meus filhos, faça rodadas de piadas um com o outro. Tem sites, gente, tem links no YouTube, canais só para piadas. Comecem a rir, porque isso vai ajudar a produzir endorfina. Então, veja só, no dia, arruma um momentinho para você dançar, para você fazer um exercício, 15 minutos que seja, já vai estar ajudando. A Rafa está aqui na nossa live, Rafa, você pode dizer isso, já vai ajudar. Riem bastante, sorriem, durma bem. Ocitocina, como eu posso produzir ocitocina? Aumentar. A ocitocina vai reduzir drasticamente, ou seja, significativamente, a quantidade de estresse. E aumenta também a libido, diminuindo o estresse. O que você pode fazer para poder produzir ocitocina? Que é o hormônio da maternidade, que traz aquela calma maternal. Ah, mas eu sou um homem, posso produzir ocitocina? Claro, você foi filho. Então, você produzir muita ocitocina, a gente produz quando a mãe está amamentando, quando ela está com o filho no colo. Então, as crianças são muito estimuladas à produção de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, o que fazer? Abraçar? Pouco nesse momento. Mas eu posso fazer o quê? Alguma coisa que ajude o próximo. Por exemplo, fazer essa live para vocês hoje, eu tô me enchendo de ocitocina. Por quê? Porque é algo que eu gosto de fazer, de ajudar. Então, eu já tirei um dia na semana para fazer atendimentos voluntários. Eu já fazia isso antes, mas agora eu já dei um jeito de fazer isso online. Então, toda segunda-feira eu faço atendimentos online de forma voluntária. É uma forma social para eu poder ajudar as pessoas que estão realmente muito preocupadas. Ontem mesmo eu atendi várias pessoas e metade delas eram preocupadas com essa crise, com essa pandemia mundial. Então, ajudar o outro vai gerar ocitocina, a produção de ocitocina, vai gerar felicidade. E você pode fazer isso, faça uma ligação para uma pessoa que você conhece, um idoso que você sabe que está sozinho, ligue para ele naquele dia, pergunte como ele está. Se você pode sair ainda, vai no mercado para essa pessoa, com todos os cuidados necessários, é claro. E o outro é a serotonina, o outro hormônio que a gente pode estimular também a produção de serotonina. Porque as pessoas que são deprimidas, ela tem uma queda na produção de serotonina. Regular o quê? A serotonina vai regulando o nosso estado de ânimo. Como eu posso, então, exercitar a minha serotonina? Se eu não posso andar ao ar livre. Andar ao ar livre produz serotonina. Por isso que eu super indico para as pessoas que estão depressivas fazer caminhadas, fazer corridas. Mas não pode agora. Então, como é que eu posso fazer isso para produzir serotonina? Exercitar a gratidão. Ser grata. Minha filha está rindo de mim aqui porque diz que não, tem duas formas, mas eu estou ensinando para vocês a forma que a gente pode fazer agora, que é exercitar a gratidão. Ser grato. Pegue um caderninho, vocês que estão me escutando. Comecem no dia de hoje, fazer uma lista do que você agradece o seu dia hoje. Primeiramente, mas eu estou com... por exemplo, tem pessoas da minha família que estão contaminadas, tem pessoas da minha família... Eu estou, por exemplo, pode ser que alguém aqui que está vendo a live esteja com coronavírus. Agradeça por você estar vivo. Agradeça por você ter um tratamento. Agradeça porque as pessoas estão buscando um tratamento para o vírus. Agradeça pela comida que você está comendo. Ou seja, faça uma lista de 10 coisas por que você é grato nesse dia. Isso vai aumentar a produção de serotonina. Gente,
Ou seja, se você fizer isso, tirar uns minutinhos do dia para cada situação dessa que eu tô falando, que é a produção de dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina, vai ajudar você a fazer, e serotonina, isso são os 4 hormônios que traz felicidade, você já vai estar muito mais equilibrado emocionalmente. E o equilíbrio emocional vai reduzir a produção de cortisol, vai aumentar a sua criatividade e você vai ter muito mais pensamentos positivos para que quando sair dessa crise, ou seja, sair dessa pandemia, você vai ter possibilidades, vai perceber grandes possibilidades de se reinventar. E aí então, quais são os outros, agora, exercícios práticos para você que está aqui me vendo agora e que você pode me acompanhar agora? Estimular o timo. O que é o timo? Gente, o timo é uma glândula que nós temos mais ou menos aqui. Imagine aqui, sabe, a gente tem um vizinho aqui do gogó? O gogó é aqui, né? Não lembro agora. Mas a gente tem um vizinho aqui do mocinho, né? Você põe mais ou menos assim, os meus dedos não são tão pequenos, 4 dedos para baixo, aqui, a senhora falou, obrigada, Ana, mais ou menos nessa região aqui, gente, não sei se vocês aqui estão me vendo aqui no acho que tá vendo no Face, né, porque tem os comentários aqui, tá dando pra ver, gente, onde eu tô pondo a mão aqui? Só me dá ok aqui, porque eu não sei agora, tá? Tá dando, gente, pra ver? Ok. O que você vai fazer? Aqui é o nosso timo. O que o timo faz? Nós temos essa glândula do timo, ela é responsável pela produção de glóbulos brancos no sangue. E o que os glóbulos brancos fazem? Aumenta o nosso sistema imunológico. Tá certo? Quando nós somos crianças, nós temos essa glândula muito grande, ou seja, ela é mais ou menos do tamanho de uma pera pequena, né? Agora, quando a gente vai crescendo, essa glândula, ela vai murchando, ela vai diminuindo. Por isso a gente vai envelhecendo também, você vai diminuindo a sua imunidade. Nós podemos estimular essa glândula aqui para aumentar a imunidade. Por exemplo, é fazer pequenas batidinhas. Gente, não bata muito forte, porque senão vocês vão machucar. Pequenas batidinhas aqui na glândula do timo, que vai fazer o quê? Aumentar a imunidade. Você produzindo, aumentando, ou seja, a produção de glóbulos brancos, você vai fazer o quê? Vai reduzir a possibilidade de pegar infecções, de pegar vírus, enfim. Você vai estar com a sua imunidade mais alta. Então, são batidinhas aqui que você pode, ao levantar já, várias vezes durante o dia, gente, porque se você está em casa, você vai ter, uma coisa que você vai ter é tempo para fazer isso. Então, põe no relógio para despertar 3, 4 vezes por dia, você fazer 5 minutinhos de batidinhas aqui no seu timo, estimulando o seu sistema imunológico. 5 minutos apenas, você já vai produzir uma quantidade maior de glóbulos brancos para que você possa, então, ter uma imunidade melhor. Esse é um exercício muito fácil, muito simples e que eu só vi esse exercício que eu ensino para alguns pacientes que às vezes estão com a imunidade baixa, para eles, mas num curso que eu fiz, um treinamento que eu fiz, porque nenhum médico até hoje ouvi falar sobre isso, a não ser a Sofia Bauer, que é uma psiquiatra super renomada e que eu gosto muito dela. Ela fala sobre isso, sobre essa produção, aumento da sistema, para você aumentar a imunidade, você fazer leves batidinhas no timo. Outra técnica que eu vou ensinar para vocês agora, que vale super a pena e que baixa a imunidade. O meu irmão tá dizendo aqui, vai deixar o sangue branco. Ai, gente, é outra piada, tá vendo? Vamos rir na live, risada vai produzir o quê, gente? Quando você ri, endorfina. Endorfina vai te ajudar a você fazer o quê? A endorfina vai reduzir a dor. Então, rir é bom demais para reduzir a dor. Ai, Walter, você. E aí, me perdi agora o que eu tava falando. Vai lendo as coisas. Ô, menino, esse menino é uma piadinha. Então, esse exercício vai subir a imunidade, tá bom? É só isso. Agora, um exercício, gente, os pontinhos. Vou ensinar um exercício para vocês, para baixar a ansiedade. Tânia, você aqui presente, vocês todos que estão ansiosos, deixa eu verificar aqui, agora eu não lembro de cabeça. Alguém aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos.
5 pontos do TFT. O que é o TFT? É terapia do campo do pensamento, onde nós vamos estimular através de tappings, pequenas batidinhas. Eu uso 2 dedos para fazer essas batidinhas. Estimular pontos no nosso corpo, ou seja, pontos da acupuntura, que vai fazer com que acione a mente, acionar o nosso cérebro no equilíbrio emocional, ou seja, vai trazer aquele equilíbrio de uma forma muito pronta para o que você estiver passando. Então vamos pensar, tá preocupado, não estou dormindo muito bem, eu estou ansioso, não consigo dormir, meus pensamentos estão acelerados. Então o que você vai fazer? Vai pensar na situação em que você está vivendo. Por exemplo, agora, Núbia, você que está preocupada com a tua filha. Então, vou fazer baseado na questão. Então, você vai começar. Primeiro ponto, você vai dar leves batidinhas aqui, pensando na tua filha. Vocês podem me acompanhar e já fazer isso também para reduzir o nível de ansiedade. Primeiramente, antes de você começar a bater, perceba o grau que está, o nível que está essa ansiedade, essa preocupação, do tipo, geralmente eu costumo verificar de 0 a 10, quanto está o nível de ansiedade? 0 é nada, 10 é muito incômodo. E aí começa então, fazendo as batidinhas e respirando, prestando bem atenção, como que o meu corpo elimina aquela memória emocional, ou seja, libera a memória emocional através do que? Da minha respiração. Quando eu respiro pausadamente, o meu cérebro entende que está tudo bem. E ali ele vai acionar todas as outras células para mandar uma resposta positiva para o corpo. Então, trabalhar a respiração é algo também muito positivo. Então, vamos lá. Começa a bater aqui, pensando sempre na situação que estiver te preocupando. É um pensamento depois de quantas batidinhas? De 10 a 15 batidinhas. Depois, aqui, o meu é bem expressivo, gente. Tem um ossinho aqui, ó, bem debaixo do olho. Geralmente é um dedo para baixo do olho. Nesse ponto. Tanto faz, de um lado como do outro, vai funcionar da mesma forma. Então você vai bater. Aqui é o segundo ponto, debaixo do olho, 10 a 15 batidinhas. Pensando, você precisa pensar na situação. Depois, debaixo do braço, para as mulheres é fácil você acompanhar. É na linha do sutiã. Para os homens, vocês colocam, ó, 4 dedos, né, para baixo do sovaco, né, das axilas. Sovaco é bom, né? Das axilas. E aí, então, o pontinho é aqui. Para você não perder o pontinho, geralmente se você aperta aqui na lateral, ele vai ser dolorido. Então, você pode fazer a batidinha com a mão inteira. Então, a batidinha aqui então, 1, 2, terceiro ponto, quarto ponto. O quarto ponto, ele é aqui. Como você vai saber onde que tá? Onde é o ponto? Eu já disse, tem um Vzinho, eu tô meio gordinha, mas se as pessoas magrinhas tá bem fácil de ver. Tem um Vzinho, aqui aquele ossinho do Vzinho. Então você vai contar o quê? Você põe 2 dedos para baixo do Vzinho, 2 dedos mais ou menos do lado de cá, depois do Vzinho. O pontinho é esse daqui ou aqui. Vai bater aqui também, de 10 a 15 batidinhas. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. E aqui você vai, acabou aqui, você vai respirar e vai soltar. E aí, você vai aqui entre o dedo mindinho e o dedo anelar, tanto faz uma mão como a outra, você vai ter um vãozinho. Aqui você também tem um ponto, você vai bater, eu bato com os 4 dedos para não perder o ponto. Então a gente não pode perder o ponto, gente. Vai bater aqui. Enquanto você vai batendo aqui, você vai fechar os olhos, abrir os olhos, olha a direita abaixo, olha a esquerda, circula os olhos de um lado para o outro. Você vai cantarolar. Por que cantarolar? Para tirar o foco do pensamento, porque até então a gente estava pensando na situação de incômodo. E você vai fazer lá, 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 e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, lá, 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 lá. Vai respirar, perceber de novo, de 0 a 10, quanto está o nível dessa ansiedade. Ainda tem uma sensação, o coração está disparado. Então aí, se o coração está acelerado e os pensamentos estão agitados, você precisa respirar pausadamente. Uma respiração diafragmática, onde você vai contar. Você pode até fazer isso lavando as mãos. Se você vai fazer, contar de uma, você vai fazer a respiração. 1, 2, 3, 4. Seguro 4 tempos e
solta em 4 tempos. Respira de novo. Conta 4. 1, 2, 3, 4 e solta. 4 tempos. Esses 2 minutos de respiração, enquanto você está fazendo esse toquinho, e você pode ir respirando e fazendo isso. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e quinto ponto. Ok? Perceberam quantos esses pontos, enquanto você vai fazendo esse ponto, você vai pensando na situação que está te estressando, que está te preocupando e também respirando. Isso vai ajudar, gente, a baixar o nível de ansiedade consideravelmente. E se você baixa a ansiedade, você vai diminuir cortisol, você vai diminuir estresse, e isso significa que você vai controlar também a sua imunidade, porque quanto mais você estressa, quanto mais preocupação você tem, mais você interfere na sua imunidade, ou seja, você baixa a sua imunidade. Todo o estresse ajuda a baixar a imunidade. Mas então o que a gente precisa aqui é aumentar a sua imunidade. O equilíbrio emocional vai dar para você essa resposta de imunidade. Tá certo, gente? Alguma outra? Ah, faltou o chocolate da Gi para assistir a live. Ah, verdade, né? Mayra, meu coração acelerado. Lembrei da nossa... lembrou da aula, né? Então, a respiração e esses toquinhos vai ajudar você a equilibrar novamente. Quantas vezes você vai fazer isso? Quantas vezes forem necessárias? Geralmente, umas 5 rodadas. 5 rodadas já vai ser o suficiente. Você vai diminuir e o remédio também, às vezes, você diminui, porque você vai estar diminuindo a quantidade. Tudo, gente. Então, você fazer isso é muito bom para você ter esse equilíbrio emocional, voltar a ter esse equilíbrio emocional. E claro, cultivar a fé. Né? O Padre Marcos está vendo a nossa live, entrou agora, né, Padre Marcos? É cultivar a nossa fé, acreditar que isso vai passar. Que vai chegar um momento, gente, que daqui a pouco a gente vai estar contando isso para os nossos netos, eu quero contar para os meus bisnetos também, falar para os bisnetos, olha, eu passei por uma pandemia e todo mundo está tudo bem. Crescemos muito, vai ser um tempo de muito crescimento. A Tânia, já respirei mais aliviada. Alguém mais também sentiu algo melhor aí? Tiago, você está chegando agora, depois você volta lá para ver a live. Acabei de ensinar os exercícios aqui. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou estar voltando aqui, nós vamos fazer outra live. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer de novo pelo Instagram também. E eu vou fazer junto no Instagram e vou estar passando aqui pro Face com vocês. Aí a gente não sei se a gente vai conseguir fazer junto nas 2 redes, mas vai ser eu e o Clériston lá do Espírito Santo e nós vamos estar falando sobre o acreditar. Então, quanto mais você acredita que você vai superar essa situação, que você mudar os seus pensamentos, você tem a probabilidade muito maior de você encarar tudo isso de uma forma muito mais, com resiliência, de uma forma muito mais tranquila. Então, nós vamos estar vendo já amanhã a data que a gente vai estar fazendo essa live novamente para poder estar vindo aqui para falar com vocês. Tá bom, gente? Clériston, se você estiver aí, já vai falando, se apresenta, deixa aqui registradinho para o pessoal depois olhar aqui. Então, se vocês gostaram dessa live, gente, curtam, compartilhem mesmo com seus amigos para que a gente possa realmente, nesse momento, espalhar o bem, tá certo? Eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo e eu, na medida do possível, vou estar gravando vídeos, passando para vocês. Vou gravar alguns vídeos fazendo os TFTs essa semana para poder deixar aí para vocês poderem acessar quando vocês precisarem, tá bom? E lembrando que eu estou fazendo atendimento online de segunda-feira que vem tem um horário ainda comigo, de forma voluntária, então não independe de quem for, você pode entrar em contato. Tá aí também a Andréia na live, ela pode atender vocês pela online também, entre em contato com ela, tá bom? Beijo no coração, obrigada por... A Neuza tá aqui, Neuza, que saudade de você! Gente, a Neuza é minha secretária há 12 anos já. Neuza fala assim, hoje eu tô organizando. Falei, gente do céu, preciso fazer uma organização na minha casa. Que bom que você tá aí, Neuza. Então, um grande abraço pra você. Estamos com saudade de você, viu, Neuza? E fica em casa, menina, tá? Então, Deus abençoe vocês. Um grande abraço e muita fé, muita força, coragem. E nós vamos superar isso, se Deus quiser. Com a graça de Deus, nós vamos superar tudo isso. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora.